João capítulo 21, que diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou novamente e os discípulos junto ao mar de Tiberíades manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e acharás. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram na terra, viram brasas acesas, tenda por cima, peixe e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. Amém? Os irmãos podem tomar um assento. Quando foi me feito o convite, confesso aos irmãos que essa é a primeira vez que eu prego fora da minha igreja. Estou muito nervosa. Mas quem capacita é Deus, amém? A gente só vai e quem fala é Ele, quem faz é Ele, a obra é dele. Amém? E o Senhor, quando Ele confirmou essa passagem ao meu coração, é algo que confesso aos irmãos que eu gosto muito de falar sobre Pedro. Porque na minha visão, Pedro é o relato da igreja, Pedro é o relato da nossa humanidade. Pedro era aquele explosivo, aquele que falava o que dava na telha, falava na hora, questionava, perguntava, aquele que metia frente. Pedro era um líder nato. Pedro nasceu para ser líder. Jesus chamou ele para ser um líder. Só que no início da história de Pedro, antes de nós chegarmos nesse capítulo, em Lucas 25, a Bíblia vai relatar que Jesus estava no lago de Genezaré, aonde encontrou Pedro. Pedro tinha acabado de passar uma noite frustrada. Ele e seus amigos passaram uma noite inteira tentando pescar e eles não pescaram. Percebe que há 2 situações. De um lado, uma frustração. De um lado, pessoas que trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. E do outro lado, Jesus. Do lado de Jesus havia milagre, havia cura, havia palavras de vida, havia palavras de salvação. Percebe que existem 2 caminhos, no mesmo ambiente, existem 2 situações. Aqui Pedro estava frustrado. Pedro tinha pescado a noite inteira, ele era especialista naquilo que ele fazia. Pedro sabia como manejar uma rede, Pedro sabia onde pescar, o local certo, o tempo certo. Pedro sabia, mas naquela noite ele não pescou nada. Pedro estava à beira da água, lavando as suas redes. Ele já tinha chegado no limite. Não dava mais. Eles saíram, estavam lavando as redes. E nesse exato momento, Jesus chega até ele. Falou: meu amigo, preste seu barco aí para mim poder falar esse povo todo aqui. E Pedro simplesmente poderia ter virado para Jesus e falar assim: meu filho, quem é você? Eu nem te conheço, eu estou frustrado, eu passei a noite inteira tentando pescar, eu passei a noite inteira trabalhando, ralando, não consegui nada. Você acha que eu vou deixar você subir no meu barco assim? Eu nem te conheço. Você nem pediu por favor, não pediu nem dar licença, só falou que queria subir no meu barco, mas não. Percebe o controle de Pedro nesse momento? Pedro estava frustrado, Pedro estava triste, mas ele não deixou isso fazer com que a oportunidade saísse da vida dele. A oportunidade era Jesus naquele momento. Jesus se apresentou a Pedro para mudar a vida dele. E ele estava ali
disposto a deixar Jesus entrar no barco dele. E quando Jesus entra no barco, Jesus fala a todos e depois fala: Pedro, vai lá, lança do outro lado, lança do lado direito. E ele fala: Senhor, mas eu passei a noite inteira pescando, eu joguei dos dois lados. Você não está entendendo, todos esses lados que você pode olhar aqui, eu joguei, eu tentei, mas eu não consegui. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar. Percebe a diferença? Não é sobre os nossos esforços, não é aquilo que a gente pode colocar a mão, não é onde o nosso pé pode alcançar, mas é aonde a palavra de Deus pode chegar. É sobre qual palavra você está indo, sobre a sua capacidade, sobre aquilo que você acha que você é bom, ou sobre aquilo que você estudou para fazer. Não é sobre isso, é sobre a palavra de Deus. Se tem uma palavra do céu decretada para a sua vida, irmão, não adianta. Pode levantar impedimento, pode se levantar barreira, pode se levantar o que for, mas é a palavra de Deus. Foi dito aqui uma só palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Que haja separação entre o dia e a noite e houve. Foi uma palavra. Você tem noção do poder de uma palavra do nosso Deus? É o suficiente. Se o céu determinou para você uma palavra, se o Senhor decretou que você vai conseguir, irmão, se apegue a isso, independente das dificuldades, independente da tribulação, do vento que aparecer na sua vida, você vai conseguir. E na vida de Pedro não foi diferente. Pedro foi lá, lançou a rede e eles não conseguiam nem segurar o barco de tanto peixe que eles tinham pescado. E eles ficaram maravilhados com aquilo, porque nunca tinham pescado uma quantidade de peixe daquele tamanho. Eles nunca tinham feito uma pesca tão grande e eles ficaram maravilhados. E Pedro, quando chegou na beira da areia, prostou-se ao pé do Senhor, falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno. Eu não sou digno, Senhor. E o Senhor falou: calma, Pedro, você não está entendendo. Não é sobre o que você é, mas sobre o que eu te chamei para ser. Não é sobre a força do seu braço, não é sobre a força que está em você, mas sou eu. Eu que capacito, é eu que faço, a obra é minha. E Pedro decide largar tudo, no seu melhor momento. Pedro não foi para Jesus quando ele estava frustrado. Quando ele estava frustrado, ele deixou Jesus entrar no barco e comandar a situação. Quando Pedro estava com o seu barco cheio, com a sua vida, ele podia estar no ápice da vida financeira, ele podia estar no seu melhor naquele momento, mas ele decidiu largar tudo e servir a Jesus. Eu acho lindo isso aqui, meu irmão. Quantas pessoas hoje em dia têm a coragem de largar para servir a Jesus? Quantas pessoas têm essa coragem de largar tudo para servir a Jesus? Nós colocamos tantos empecilhos, tantas dificuldades para servir a Jesus. Percebe como Pedro nem pensou duas vezes? Porque ele entendeu, se só uma palavra já fez isso tudo, imagina se eu andar com esse cara, imagina se eu imitar esse cara, imagina se eu servir esse cara, imagina o que esse homem não vai fazer na minha vida. Pedro entendeu que não era sobre o que Jesus poderia fazer por ele, mas era sobre quem era Jesus. Pedro entendeu quem era Jesus, e naquele momento Pedro decidiu seguir a Jesus. Percebe, quando Pedro se volta ao Senhor, ele leva os amigos dele junto. Pedro se converteu e os amigos foram com ele. E vai se passar anos, vão se passar milagres. E Pedro vai se encontrar em Lucas capítulo 5. Deixa eu olhar aqui minha cola. Oh, meu Deus. Cadê, Senhor? João capítulo 6. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Jesus tinha feito a multiplicação, alimentou homens, mulheres e crianças. Depois de falar, depois de pregar, o povo estava com fome. Jesus deu de comer ao povo. Jesus disse para os discípulos: entra no barco e vai para o outro lado. Essa foi a ordem que o Senhor deu. Entra no barco e vai para o outro lado. Assim os discípulos fizeram. Entraram no barco e foram para o outro lado. No meio do caminho se levanta uma tempestade. O barco começa a bater, as ondas começam a bater no barco. Eles começam a ficar desesperados, com medo de afundar. E aí alguém vai olhar e vai ver Jesus. E Pedro vai virar e falar assim: se tu és Jesus, mande que eu vá até você. Me faça andar. Lembra daquela palavra que você lançou para mim jogar do lado direito? Eu peguei aquele monte de peixe. Então, eu confio na tua palavra. Me faz andar sobre as águas. Lance essa palavra novamente sobre a minha vida. E o Senhor lançou a palavra.
E Pedro foi. Só que no meio do caminho, o desespero tomou a vida de Pedro e ele começa a afundar e o Senhor o ergue. Já ouvi muitas pessoas batendo tanto em Pedro nessa situação. Mas quantos de nós, no meio do caminho, no meio da vontade de Deus, nos sentimos com medo, nos sentimos o menor, fraco, sem capacidade? No meio da vontade de Deus, esse relato vai nos dizer que pode haver tempestade em nossas vidas. O vento pode ser muito forte ao ponto de quase nos fazer cair ao chão. A tempestade, as ondas podem querer te derrubar. No meio da vontade de Deus, você está na vontade de Deus, não vai te isentar de passar pelas tribulações, não vai te isentar de passar pelas dificuldades. Nós estamos vivendo um tempo onde o amor está escasso. Nós não seremos isentos disso, nós teremos que passar por isso, nós teremos que ver o nosso irmão não ter o mesmo amor que nós temos. Nós iremos ver os nossos irmãos se sujarem mais, nós iremos ver pessoas se entregarem ao pecado, porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Nós não estamos isentos de passar por essa tempestade, de passar por essas coisas que vão fazer a nossa carne padecer, a nossa carne se entristecer, a nossa carne sofrer. Nós não estamos isentos disso. Estar na vontade do Senhor não nos isenta de passar pela tribulação como qualquer uma pessoa nesse mundo. Mas a única diferença, aquilo que nos separa, aquilo que nos diferencia dessas pessoas que não têm, é Jesus. A única diferença é essa, porque nós temos Jesus no nosso barco. Quando a tempestade se levanta, quando nós achamos que nós vamos afundar, que nós vamos perecer, nós temos alguém a quem clamar. Nós temos alguém que ouve as nossas orações e que envia o socorro, que envia a provisão. Nós temos alguém a socorrer, nós temos alguém a pedir ajuda. E eu louvo ao Senhor porque nós temos um Deus vivo que ouve as nossas orações, que ouve as nossas súplicas e que envia o socorro. E naquele momento Pedro teve socorro. O socorro era Jesus. Jesus o retira e leva ele para dentro do barco. Chegando do outro lado, havia uma multidão querendo comer de novo. E Jesus vai ficar irado. Eu falo assim, meu povo, como assim? Vocês só querem aquilo que eu tenho para dar de vocês de comer, mas e o pão vivo que eu sou? E o pão vivo? E aquilo que eu posso te dar? E aquela água que eu posso te dar que jorra em você, que você nunca mais vai ter sede? Aquele povo não entendeu isso. Aquele povo não entendeu. E quantos de nós que estamos sentados ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, tendo contato direto, ainda não entendemos isso, que não é sobre aquilo que Ele pode dar, não é sobre aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas é aquilo que Ele é. Estar com Jesus é muito melhor do que ter uma casa boa, ter um carro bom, do que ter a quantidade de dinheiro que você pensa aí, caramba, se eu tivesse esse dinheiro todo aqui. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Independente da sua situação, Jesus é o suficiente. E naquele momento aquele povo não entendeu que Jesus era o suficiente. Mas Pedro entendia. Pedro sabia o poder da palavra. Pedro sabia quem era Jesus. Tanto que quando o Senhor vai questionar os discípulos, o que o povo daí diz quem eu sou? O que eles estão falando sobre mim? Os discípulos vão falar, Senhor, uns dizem que você é Isaías, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um dos profetas. Mas e para vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro vai tomar a frente e falar, Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era Jesus. Mas você pode ver que em toda a trajetória de Pedro, Pedro teve altos e baixos. Você conhecer quem é Jesus, ter intimidade com Jesus, não faz de você um santarrão. Você está sujeitos a altos e baixos. Nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos às falhas, nós estamos sujeitos às tempestades, nós estamos sujeitos. Mas uma coisa que Pedro entendia é que era Jesus que estava com ele. Independente do alto e baixo que ele tinha, Jesus estava ali para aconselhar ele. Jesus estava ali para fazer ele se aprumar. Jesus estava ali para corrigir quando ele dava uma resposta inapropriada. Nessa passagem, quando Jesus questiona aos discípulos quem ele é a primeira vez que Jesus vai falar acerca da entrega dele aos judeus, que ele precisava passar, do que ele precisava sofrer para que se cumprisse as escrituras. E Pedro vai falar assim, Senhor, pelo amor de Deus, tá ficando doido? Para que tu vai se enfiar num negócio desse? Corre disso, que isso não é para você não. E o Senhor vai repreender Pedro.
Pedro não estava isento das falácias. Pedro não estava isento de errar. Independente se você tem Jesus ou não, você não está isento a isso. Mas a única coisa que nos diferencia é aquilo que a gente faz depois de errar. Pedro, em João capítulo 21, vai relatar aqui, quando Pedro nega Jesus, Pedro chora amargamente, se esconde, Jesus morre, Jesus é vendido, é crucificado, Jesus é apanhado, cuspido, e Pedro está escondido. Aquele que falou: Senhor, se você morrer, eu morro contigo. Se você for preso, eu vou contigo. Estamos juntos, Jesus. Eu não te abandono por nada. Na oportunidade que ele teve, ele traiu Jesus. Negou Jesus. Percebe como Pedro é a gente? Quantas oportunidades nós temos e nós escolhemos trair a Jesus? Nós escolhemos negar a Jesus. Quantas oportunidades nós temos e nós somos iguais a Pedro. Nós fazemos exatamente como Pedro fez. Eu me vejo muito em Pedro e eu louvo ao Senhor porque o fim de Pedro foi extraordinário. O fim de Pedro foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu entendo que esses 3 anos que Pedro passou ao lado do Senhor foi para que ele pudesse errar e o Senhor estivesse ali para corrigir ele. Para quando o Senhor não estivesse mais ali, Pedro já tivesse alcançado o nível que o Senhor esperava dele. Porque quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos traz para perto, é para nos podar, para nos amadurecer, para nos fazer evoluir, para que quando nós estivermos aptos o suficiente, a gente ir lá pregar o nome dele, levar a palavra dele, glorificar o nome dele através das nossas vidas. E Pedro negou a Jesus, se escondeu, Jesus foi morto, ressuscitou. E a primeira coisa que Jesus, quando ressuscitou, falou: Maria e Marta, Maria, vai lá, diga aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Percebe que Pedro negou, Pedro abandonou Jesus, Pedro se escondeu, mas quando Jesus ressuscitou, Jesus lembrou de quem? De Pedro. O seu pecado, o seu erro não muda quem Jesus é para você. O seu pecado ou o seu erro ou a sua dificuldade não muda aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Os nossos erros e as nossas dificuldades não isenta o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. A única pessoa, o ser humano que pode destruir são a gente mesmo com as nossas próprias mãos. O Senhor te chamou para isso. Meu amigo, você pode errar, você pode se desvirtuar, mas o chamado do Senhor vai continuar sobre a sua vida. O Senhor te deu, é seu. Mas aí cabe a gente. O que nós fazemos quando nós erramos? Nos escondemos na caverna? Quando a gente peca, a gente foge da presença do Senhor? Pedro tinha entendido tudo errado. Judas entendeu tudo errado. Judas precisava trair porque a palavra precisava se cumprir, mas ele não precisava se matar. Ele precisava se arrepender. Ele precisava se arrepender, porque não é sobre aquilo que nós fazemos, mas é sobre quem Jesus é. Jesus sabia que Judas ia o trair, mas mesmo assim Jesus, amigo, querido, Jesus chamou ele de amigo. Você acha que era falsidade de Jesus? O nosso comportamento, as nossas atitudes não interferem naquilo que o Senhor é. Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro. A única coisa que os nossos erros nos fazem é nos constranger perante a glória dele. E é para isso mesmo. A glória do Senhor, ela manifesta para nos constranger e não para nos afastar da presença dele. A glória do Senhor se manifesta para que nós viemos reconhecer o nosso erro e nós viemos nos achegar para ele, porque ele é o único que pode nos limpar. Ele é o único que pode fazer nas nossas vidas. Com os nossos braços e as nossas mãos nós não conseguimos. Com os nossos braços e as nossas mãos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando o Senhor disse para Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. A nossa força só é o suficiente quando o Senhor está conosco. Quando o Senhor não estiver no nosso barco, a nossa força não vai ser o suficiente. Nós iremos nadar e morrer na beira da praia. Judas não entendeu isso. Pedro ainda não tinha entendido isso. Até o capítulo 21, quando ele resolve largar tudo e voltar da onde Jesus tinha tirado ele. Voltou a pescar. E percebe que no início, quando Pedro se converteu, Pedro trouxe pessoas para perto dele?
para perto do mestre. E quando Pedro resolve voltar a pescar, Pedro também leva pessoas. Você tem noção da responsabilidade que você tem? Você tem noção do chamado que o Senhor tem sobre a sua vida? Quando você resolve seguir ao Senhor, pessoas irão te seguir a servir ao Senhor. Mas quando você também decide se afastar, pessoas também, porque nós somos espelho, nós somos referência. O Senhor nos deixou aqui para que nós venhamos, através do Espírito Santo dele, ser uma referência. Pessoas olham para você e se inspiram em você. Você pensa que não, mas eu só toco bateria, mas eu só dou o dízimo, mas eu só faço parte da mídia da igreja, ninguém me vê, ninguém vê a minha cara, eu só fico na portaria. Mas tem alguém que olha para você e fala: eu quero ser igual esse varão, eu quero ser igual essa varoa. Percebe que nós temos que ter cuidado com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós fazemos, os caminhos que nós andamos, com quem nós estamos andando, quais são as pessoas que estão ao nosso lado. Isso contribui muito. A minha mãe dizia para mim: quem se mistura com porco, farelo come. Às vezes você não está nem envolvido, mas só de você andar. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Testemunhas que fazem o bem e testemunhas que vão para te caluniar. Então nós temos que estar sempre ligados no Senhor. Ligados com quem nós andamos. Porque nem todo mundo que bate nas nossas costas e nos chama de amigo é amigo de verdade. Nem todo mundo que está do nosso lado vai estar do nosso lado. Ele só pode estar do seu lado momentaneamente, quando a sua vida estiver boa, estável. Mas e quando você estiver lá no fundo do poço? Quando você estiver precisando de um amigo, cadê? José foi vendido pelos seus próprios irmãos, pelos de dentro de casa. José foi vendido pela sua própria família, sangue do sangue. Se José foi vendido pelos próprios irmãos, quem são as pessoas que não são nem do nosso sangue? Quem são as pessoas que estão aos nossos redor? Quem são as pessoas que nós deixamos entrar dentro da nossa casa? Quem são as pessoas que nós conversamos, desabafamos? Nós precisamos ficar ligados nisso. Porque nem todo mundo que tem um sorriso no rosto, que te dá um abraço, que fala que é teu amigo de verdade, não. O nosso único amigo e fiel amigo é Jesus Cristo. Ele é o único que não nos abandona, que não nos deixa. Ele é o único que estará sempre do nosso lado. Mesmo nós errando, mesmo a gente caluniando, blasfemando, mesmo a gente pecando contra ele, ele sempre se mantém fiel. Porque não é sobre aquilo que nós somos, mas é sobre aquilo que ele é. E o que ele é não muda. O que ele é não muda, independente do seu erro. Nós precisamos entender isso. A igreja desse nosso século precisa entender isso. Se nós errarmos, se nós pecarmos, nós não temos que nos afastar do Senhor, mas nós temos que se achegar mais a Ele, porque Ele é o único que pode limpar as nossas vestes. Ele é o único que pode fazer por nós. Ele é o único que pode nos tirar do fundo do poço. E nem mais ninguém, nem nosso marido, nem a esposa, nem o filho, nem um amigo, ninguém. Percebe que Pedro se escondeu? Jesus ressuscitou e disse para dizer a Pedro. Jesus aparece 2 vezes aos discípulos. E Pedro, quando fica sabendo da notícia, ele volta correndo para Getsemane. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Minha cola. Oh, meu Deus. É muito papel, gente. Chego até a me perder. Mas glória a Deus. Galileia, perdão. Pedro estava voltando para Galileia. Quando ele descobre que Jesus tinha ressuscitado, ele volta. Vou lá. Mas eu penso assim, imagina Pedro voltando para ir ao encontro de Jesus. Meu irmão, pensa você, fez merda pra caramba, errou pra caramba. Imagina você tendo que voltar. Tava assim: Senhor, meu Deus do céu, quando eu chegar lá, Jesus vai me esculachar. Meu Deus do céu, vai falar pra caramba da minha cabeça, porque eu fiz exatamente aquilo que ele falou que eu ia fazer. Jesus falou assim: varão, não vai por esse caminho. Eu fui. Varoa, não vai aí, varoa. Eu fui. Imagina o constrangimento que Pedro estava quando ele foi voltar para encontrar Jesus, pensando que Jesus ia acabar com a vida dele. Mas o que Jesus fez? Meu irmão, eu acho lindo isso aqui. Eu acho muito lindo, porque Jesus é extraordinário. Aonde a gente trai a Jesus, aonde a gente nega a Jesus, aonde a gente envergonha o nome de Jesus, sabe o que ele faz? Ele usa aquilo para o nome dele ser glorificado. Ele vai te limpar, ele vai te curar exatamente naquele lugar. Percebe aqui quando a gente leu em João capítulo 21.
diz assim. João, meu Deus, não é esse. Aqui. João capítulo 21 e disse assim. Então disse Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam, não. Disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Tá vendo que é igualzinho o início? Viu quando Jesus chama Pedro? É exatamente. Sabe o que Jesus está mostrando para Pedro aqui? Pedro, aquele mesmo Jesus que eu fui para você lá, é o mesmo Jesus agora. E a visão que eu tenho de você é o mesmo Pedro que tinha lá. O mesmo Pedro que resolveu largar tudo e me seguir. Para mim não mudou nada. Pedro, você me negar 3 vezes não mudou quem você é para mim, Pedro. Não mudou. O nosso erro, as nossas falhas não mudam como o Senhor nos olha. Ele tem um olhar de filho. E esse olhar de filho não vai mudar. Você pode errar, você pode não querer mais, mas o olhar de filho. O filho pródigo quis tudo e foi embora. Quando ele voltou, falou, me faz de teu servo, eu não sou digno. Eu errei, eu fui embora. Eu peguei tudo que não era, fui embora. Mas agora eu reconheço. Eu volto arrependido, me faz teu servo. Você viu que o pai, que servo o quê, meu filho? Prepara uma festa, traz sandália, traz anel, traz roupa nova. O nosso erro não muda o olhar que o Senhor tem. O olhar de um pai. Eu sou mãe. E o erro da minha filha não muda que ela é minha filha. Então os nossos erros não mudam que nós somos filhos de Deus. Não muda, irmão. Vou continuar a leitura aqui. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tenda, por cima peixe e pão. Brasas, na Bíblia só vai falar 2 vezes sobre fogueira. Quando Pedro negou ao Senhor e quando Pedro foi restituído pelo Senhor. Percebe que quando Pedro nega ao Senhor, ele está diante de uma fogueira. As pessoas questionam a ele, você é igual a ele, você anda com ele. Fala, eu não conheço, não sei quem é. E quando o galo canta, o olhar dele se cruza com o Senhor, uma probabilidade minúscula disso acontecer, mas o olhar dele se cruza ao Senhor exatamente no momento em que o galo canta e ele chora amargamente. E quando o Senhor resolve restituir a vida de Pedro, é exatamente no mesmo quadro, porque não é sobre aquilo que nós somos, mas é sobre aquilo que ele é. Não é sobre a nossa capacidade, mas sobre quem é aquele que nos capacita. O Senhor sentou Pedro à beira das brasas e, Pedro, meu filho, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, meu filho, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro, entristecido, fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque não é coincidência o Senhor ter feito essa pergunta 3 vezes, mas foi para mostrar para Pedro que naquele momento ele não estava pronto. Naquele momento ele não estava pronto para morrer por Jesus. Naquele momento ele não estava pronto para entregar a sua vida pelo Evangelho. Naquele momento ele não estava pronto para se desprender da própria vida pelo reino. Ele não estava pronto. E por isso ele precisou negar ao Senhor. Porque o Senhor precisava mostrar para ele quem a obra é do Senhor. Porque quem faz é o Senhor. As portas estão abertas, não é porque canta bem, porque prega bem, porque fala bem, mas é porque é o Senhor que sustenta a igreja. Quando o Senhor falar para Pedro, sobre esta igreja eu edificarei a minha igreja, não é sobre Pedro. O Senhor não está falando aqui que sobre Pedro ele vai edificar a igreja, porque Pedro é igual eu e você. Ele é sujeito ao erro, sujeito à falha. Imagina se o Senhor edifica a igreja dele sobre Pedro. E Pedro não entende nada sobre aquilo que o Senhor tentou ensinar para ele. Imagina como estaria a situação da igreja hoje. Mas sobre esta pedra, quem é esta pedra? É Jesus. É Jesus de Nazaré que nós estamos edificados. Então, as portas abertas não é sobre dízimo nem sobre oferta. A obra da igreja não é sobre dízimo, sobre oferta. As cadeiras da igreja não é sobre dízimo, sobre oferta. As nossas vidas não é sobre o nosso trabalho, sobre a nossa faculdade, sobre aquilo que nós conseguimos colocar as nossas mãos, mas é sobre Jesus.
É sobre Ele. É Ele que nos capacita, é Ele que faz, é Ele que mantém. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que nós somos diante do inferno sem a presença do Senhor? Nós somos uma matéria caída. A nossa descendência, a nossa carne, a nossa inclinação é para o mal. O pecado está dentro da gente, desde o nosso nascimento. E o único que pode nos limpar desse pecado é Jesus. O único que pode fazer nas nossas vidas é Jesus. E Jesus vai honrar Pedro. Pedro, meu filho, você vai morrer, mas você vai ser aquele em quem vai levar aos gentios a minha palavra, aquele que vai converter pessoas, aquele que vai levar o meu evangelho. Pedro aqui foi o primeiro discípulo de Jesus que começou a levar a palavra do Senhor para pessoas que não eram judias. Ele que começou a proclamar o evangelho para os gentios, para nós mesmos. Porque nós somos co-herdeiros do evangelho. Nós somos co-herdeiros de Deus. Por causa de Jesus, nós hoje podemos nos sentar à mesa. Então que nessa manhã você fique grato por isso. E entenda que não é sobre os seus erros, não é sobre o seu pecado, não é sobre aquilo que você pode fazer, não é sobre aquilo que a sua capacidade tem de fazer, não é sobre Jesus. Você pode cantar bem, você pode estudar, porque isso aqui é dom. Quanto mais você faz, mais você fica bom. Quanto mais você faz aula de canto, você fica bom. Quanto mais você faz aulas de bateria, você fica bom. Isso aqui é dom. Mas é aquele que pode convencer, aquele que pode fazer com que quando sair daqui jorre fonte de água vida, de águas vivas, é aquele quem nos chamou. É sobre Jesus. Toda a nossa vida é sobre Jesus. Não é sobre aquilo que o nosso pé alcança ou os nossos olhos alcançam. É sobre Jesus. E Pedro entendeu isso aqui. E o fim da história de Pedro é maravilhosa. Pedro converte 3.000 almas em uma só palavra. Pedro abre igrejas. Pedro trazem pessoas para o reino de Deus. Então entenda, tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado. E o tempo determinado de Pedro foram 3 anos ao lado de Jesus para evoluir, para errar, para crescer, para amadurecer, para entender. E Pedro ali naquele momento, quando o Senhor perguntou para ele 3 vezes se ele amava o Senhor, ele reconheceu: Senhor, eu reconheço que eu não estou disposto a morrer pelo reino. Mas sabe por que Jesus pergunta para ele 3 vezes? Porque não é sobre a gente, é sobre Jesus. Pedro, naquele momento você não entendeu nada, Pedro, mas agora eu te capacito. Agora você está capacitado para morrer por reino. Agora você está capacitado para entregar a sua vida ao reino. E foi o que Pedro fez. Pedro entendeu que é sobre Jesus e não é sobre as nossas vidas, não é sobre a força do nosso braço. Então que nessa manhã você venha entender isso, que na sua vida existem processos. Às vezes para uns é mais doloroso, para outros é mais suave, mas para todos nós existirá um processo. Nós precisamos ter altos e baixos, nós precisamos errar para acertar, nós precisamos, porque infelizmente nós temos o péssimo hábito de não aprender com os erros dos outros. Nós queremos errar para aprender com os nossos próprios erros. Errado. Eu tento ao máximo me desprender disso, eu tento aprender com o erro das outras pessoas para que eu não tenha que pagar o preço pelos meus erros. Mas muitas das vezes nós preferimos pagar o preço, sacrificar. Mas não é sobre isso. É sobre o processo que você precisa viver. Se você está passando por essa dificuldade, eu não sei o que você está passando, eu não sei aquilo que você espera, referente ao seu ministério, referente ao seu trabalho, referente aos seus estudos, mas as coisas têm um processo. As coisas precisam caminhar. As coisas precisam acontecer no tempo de Jesus. E às vezes as coisas só não acontecem em nossas vidas por falta de maturidade, por falta de capacidade, por falta de responsabilidade. Nós precisamos entender, nós precisamos correr atrás, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos estar entregue ao Senhor para que Ele venha fazer a obra em nossas vidas. Às vezes você pode estar tardando o seu milagre. Será que você já parou a pensar nisso? Senhor, eu vivo tanto numa tribulação, meu Deus do céu, que negócio é esse, Senhor? Quando eu acho que eu vou respirar, eu já estou submerso pelos problemas novamente. Mas será que você já parou para pensar aonde nós estamos colocando os nossos pés? Aonde nós estamos trilhando os nossos caminhos? Quais são as atitudes que nós temos tomado? Hoje as pessoas perderam o costume de orar ao Senhor.
para Ele direcionar. Nós perdemos o costume de entregar ao Senhor: Senhor, eu quero fazer isso, mas é da tua vontade? Primeiro a gente bota a cara, a gente faz, a gente erra, a gente se arrebenta todo para depois perguntar para Deus: Senhor, não é tua vontade, Senhor? Mas aí o Senhor fala assim: mas como é que agora você quer saber se é minha vontade? Você já foi, já meteu as caras, já se lascou todinho, aí vai, a gente quer pedir por socorro. Mas Ele é misericordioso. Glória a Deus, que a misericórdia dEle ainda está sobre as nossas vidas. Então que você não venha perder isso. Ore ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. Tenha esse temor ao seu coração. Não deixe com que esse temor ao Senhor saia do nosso coração. É muito triste você frequentar o ambiente onde a glória dele se manifesta, onde há a palavra dele, e você vê muitas pessoas que já perderam o temor ao Senhor. É triste você entrar em igrejas e você ver o estado que a nossa igreja está. O estado em que nós estamos chegando. É triste de ver, irmão. É muito triste. É desesperador. Eu fico: Senhor, pelo amor de Deus, aonde que esses crentes estão com a cabeça, Jesus? Hoje em dia o povo quer fama, o povo quer status, mas o temor ao Senhor eles guardam no bolso. O temor ao Senhor não existe mais. Então que essa igreja, irmão, que você, que eu, nós viemos permanecer nesse temor. Senhor, se eu tiver que abrir mão disso, Senhor, não pense em duas vezes em abrir mão de nada pelo Senhor. Você tem noção do que Ele passou para que hoje nós viemos ter a oportunidade de sentar à mesa? Todas as vezes que eu vou fazer algo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ir contra a vontade do Senhor, eu lembro, eu falo: não, Senhor, aquela via dolorosa, aquelas chicotadas que você levou, que era para ser para mim. A minha carne creme quando eu leio sobre essa passagem. Me dá uma angústia no meu coração só de pensar o que Jesus passou por amor a mim. Me dá vontade de chorar, varão. Meu Deus do céu. Você imagina o tanto que Jesus sofreu. E Ele sofreu como ovelha muda. Ele não falou nada. Ele simplesmente passou por tudo aquilo. E quando nós temos um tropeçozinho, uma dificuldadezinha, a gente abre a boca para falar: Deus, cadê você? Como é que você está me vendo? Você não está me vendo passar nessa situação, não. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Seja como Pedro. Senhor, meu barco está cheio, minha despensa está cheia, minha casa está cheia. Senhor, mas nada disso importa se eu não tiver a Tua presença. Nada disso vale. Nada desse mundo vale. Tudo isso aqui, ó, quando a gente for embora morar no céu, vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Nós temos que gastar as nossas energias no reino. Nós temos que gastar as nossas energias fazendo ao Senhor, deixando Ele fazer em nossas vidas. Que vocês venham ficar com essa palavra e que o Senhor venha falar ao coração de vocês e esclarecer. Que você venha ser confrontado por essa palavra, que você venha ser acolhido por essa palavra, e que essa palavra seja um respaldo do Senhor sobre as suas vidas, seja o bálsamo, seja a paz, seja o consolo que você precisa. Porque a tendência, irmão, é piorar. As coisas não vão ficar melhor. As coisas não vão melhorar. A tendência é só piorar. As coisas só vão ficar ruins. Se você acha que as coisas estão ruins, Jesus falou: Natália, você acha que as coisas estão ruins? Minha filha, calma, você não viu nada. As coisas nem começou a ficar ruim ainda. Ela só está começando a ficar ruim. E ai daqueles que não tiverem Jesus. Ai daqueles que não entenderem que Jesus tem que ser o centro, tem que ser o suficiente, tem que ser aquele que rege as nossas vidas. Essa palavra o Senhor fala muito ao meu coração. É algo que eu gosto muito de falar. É sobre a vida de Pedro. E que nessa noite você venha ser confrontado por ela. Que você chegue à sua casa e que esse culto não termine aqui. Que você chegue em casa e fale: Senhor, eu estou sendo como Pedro, imaturo, irresponsável, entrão, indisciplinado. Mas, Senhor, me faça ser como aquele Pedro do capítulo 21 em diante. Disposto, entregue, entendendo quem o Senhor é, quem eu sou. Nós precisamos entender quem nós somos. Quem é você no reino? Qual é o chamado que o Senhor tem na sua vida? Será que você está exercendo aquilo que o Senhor te chamou para exercer? Será que você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Será que você está deixando o Senhor te capacitar? Porque Pedro era líder. Já viu aquela pessoa que você olha e fala assim: essa pessoa nasceu
para fazer isso era Pedro. Pedro nasceu para liderar. Era o instinto dele. Ele tomava a frente, ele ia, ele batia de frente. Mas ele precisava ser podado. Ele precisava que o Senhor ajustasse nele as coisas que estavam fora do lugar. Então que nessa manhã de consagração o Senhor venha ajustar a sua vida. Que o Senhor venha colocar cada coisa no lugar, para que você venha exercer o seu ministério com excelência. Porque Ele é digno do nosso melhor louvor, da nossa melhor adoração. Ele é digno. Nós temos que estar dispostos a morrer pelo reino. Se hoje for pedida a sua vida pelo reino, se hoje chegar alguém e falar assim, você é crente? Se você for crente eu vou te matar. Qual será a nossa atitude mediante a isso? Qual será a nossa atitude se nós precisarmos morrer pelo reino? Nós estamos vivendo o evangelho correto? Se você parar para estudar, todos os discípulos tiveram mortes, uma pior do que a outra. Será que nós estamos dispostos a ter esse mesmo fim pelo evangelho? Será que nós estamos dispostos a nossa carne padecer? Porque problema, irmão, não é fichinha perante o que o Senhor passou. Problema não chega nem aos pés, dificuldade não. Mas será que nós estamos dispostos a entregar isso aqui, essa matéria aqui, para padecer pelo evangelho? Eu louvo ao Senhor porque nós nascemos no Brasil. Nós podemos andar com Bíblia, nós podemos cultuar a Ele livremente. Mas e as pessoas que moram lá fora, que não podem andar nem com versículo? Se forem pegos com um versículo, é morte. Será que se nós tivermos esse Brasil um dia, será que se as portas das igrejas forem obrigadas a fechar, será que nós deixaremos de ser igreja? Será que nós deixaremos de ser o reino? Pedro precisou passar por tudo aquilo para entender que ele era a igreja, que a igreja somos nós. Que o evangelho tem que estar sobre as nossas vidas, não sobre esse lugar, não só quando nós estamos reunidos, mas nós temos que estar disposto a morrer pelo reino. E essa é a pergunta que eu me faço todos os dias: Senhor, será que eu estou disposta a morrer pelo reino? Será que eu sou digna de falar do teu nome? Será que quando o Senhor quiser me provar, será que eu vou estar ali firme? Se um dia o Senhor quiser fazer como fez com Jó, se Ele quiser te colocar à prova, se Ele quiser fazer você perder tudo, Jó perdeu tudo, irmão. Só não perdeu a mulher, mas o resto, ele perdeu tudo. Seus filhos, seus gados, sua plantação, sua casa, tudo foi tocado na carne. Mas mesmo assim, ele permaneceu íntegro no Senhor. Será que se nós estivermos no lugar, é muito fácil falar assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil falar isso quando o Senhor restitui. Mas e quando Ele te quiser? Quando Ele quiser tomar de você, quando Ele quiser tirar de você para saber quem você é nele. Quando Ele quiser te provar assim, tá bom, você está muito crente, deixa eu ver se você é crente de verdade. Deixa eu começar a fechar a porta, começar a tirar amigo, tirar amiga, pessoas se levantar para te caluniar, você se ver sozinho, sem ninguém. Será que nós vamos permanecer crente? Será que nós vamos permanecer no Senhor? Então que hoje venha ficar esse pensamento, que hoje venha ficar esse confronto aos nossos corações, porque é o que traz mudança, é o confronto. Eu já fiquei muito irada. Quando Deus queria me confrontar, eu ficava assim, ó, pelo amor de Deus. Ficava assim, o demônio tomava conta do meu corpo, eu ficava irado, com a boca espumando. Mas até eu entender que o Senhor, para ele me mudar, Ele precisava me confrontar naquilo que eu estava errando. Meu irmão do céu, eu bati muita cabeça aí. Mas que nessa manhã de consagração nós viemos ser confrontados por Deus nessa palavra. Será que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida pelo reino? Será que nós estamos servindo ao reino com integridade? De 100% do nosso interior? Será que nós estamos entregue ao reino? Nós estamos permitindo o Senhor fazer a obra em nossas vidas? Ou é só fachada? Ou é só, bota uma máscara, vem para a igreja, cultua, e aí quando acabar o culto você tira a máscara e não tem mudança, não tem transformação. O evangelho é transformação constante em nossas vidas.
E Pedro entendeu isso. Ele entendeu que era sobre Jesus. Os seus erros não podem te afastar de Jesus, porque Ele não muda. Ele é seu Pai, você é filho dEle e nada vai mudar. Nada vai mudar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e que as suas palmas louvem ao Senhor.